Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero comentar sobre este desenho chamado iPad Goat, que muitos pediram para eu comentar, e também falar sobre a importância da linguagem dos símbolos, que olha, não importa se você fala português, inglês, alemão, russo, chinês, árabe, o que for, a língua mais importante para você aprender a decifrar, se você quiser saber o que realmente está acontecendo no mundo e o que vai acontecer na agenda da elite é a linguagem dos símbolos. Eu vou só comentar brevemente aqui o porquê dessa importância e como essa linguagem funciona. Isso está diretamente ligado com a questão da propaganda, porque está diretamente ligado com a influência do subconsciente para ideologias e ideais políticos. Bom, antes de eu comentar sobre essa questão da linguagem dos símbolos, eu quero só falar um pouco sobre esses desenhos que muitos de vocês pediram para eu comentar. E eu vi que recentemente, alguns 5 dias atrás, parece que surgiu o terceiro desse iPad Goat, que tem o primeiro, que foi um livro impresso, o segundo foi um filminho de cerca de 7 ou 8 minutos, e o terceiro agora parece que surgiu um outro filminho, só que eu não consegui confirmar isso. E é engraçado que este novo filme ele está ganhando bastante atenção no mundo oriental, então na comunidade árabe, turca, enfim. Bom, eu não vou comentar cada símbolo aqui, tanto do segundo filminho como do terceiro filminho. Por quê? Porque o YouTube é uma plataforma pública, é uma plataforma onde qualquer pessoa pode assistir e, dependendo do que eu falar aqui, pode me trazer problemas por vários motivos, tanto pela interpretação errada das pessoas, como por simples maldade. Como vocês sabem, aqui no meu canal, no começo eu costumava falar muito mais coisa que abertamente, isso me trouxe vários problemas. Então, por isso que eu migrei para uma plataforma privada, onde quem está lá é quem realmente quer ouvir sobre esses assuntos, que no caso seria o Patreon. O link está na descrição. Bom, então vamos falar um pouco sobre o que é esse iPad Goat. Bom, o primeiro, inclusive, vamos traduzir, começar pela tradução. E claro, tem muito conteúdo aqui no YouTube de pessoas fazendo análises simbólicas desse conteúdo. Então, em si, a palavra pet, que em inglês é uma palavra que usa para você falar sobre o seu animalzinho de estimação, e o goat, ele é o cabrito. Que o cabrito, ele é um animal ligado a simbolismo para Baphomet, por exemplo, isso todo mundo aqui já sabe. Baphomet é um dos vários nomes para entidade maligna, que seria no caso Lúcifer. Então o goat, o cabrito, ele sempre aparece nessa questão aí. Bom, então a primeira vez que esse nome, ou que esse livro, enfim, surgiu, foi no 11, não posso falar a frase inteira, no evento que aconteceu no dia 11 do mês de setembro de 2001. Este evento mudou o curso da história da humanidade e ele tem mais relevância ainda do que nós imaginamos. Tanto uma relevância ritualística, que eu já comentei no Patreon o que isso significa, tanto como uma relevância em questão de simbolismo, que nós vimos a programação neurolinguística que já vinha sendo feita na mídia do entretenimento antes desse evento acontecer, preparando o nosso subconsciente para quando este evento acontecesse, e não só nos familiarizando com ele para que ninguém achasse que existe nada de estranho, como também intensificando e solidificando essa ideia de que esse evento foi algo feito por uma organização inimiga que no final do dia trabalha para a mesma organização americana ali da CIA. Enfim, tudo isso são coisas assim que são assuntos polêmicos e, claro, até certo ponto, assuntos especulativos, mesmo havendo evidências. Por exemplo, lá no Patreon eu já mostrei várias evidências acadêmicas ligando o trabalho de organizações extremistas islâmicas com organizações de inteligência tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido durante o princípio da Guerra Fria. Inclusive, esse é um dos pontos que eu estou estudando para o meu doutorado, que analisa as campanhas de propagandas feitas pela inteligência britânica na Guerra Fria e a influência que elas tiveram ao redor do mundo. Agora, voltando para esse desenho aqui. Bom, o primeiro, o segundo é um filminho, o primeiro é um livro. Este livro é um livro infantil que foi escrito pelo educacionalista Siegfried Engelmann. Esse cara, ele já escreveu muitas obras para crianças, o cara é expert na psicologia infantil e ele criou esse livrinho que se chama O Meu Cabrito de Estimação. Este livro estava sendo lido pelo presidente George W. Bush durante
quando ele foi notificado do ataque que aconteceu lá em setembro de 2001. Inclusive o livro estava de cabeça para baixo, muitas pessoas falaram, isso é porque ele é um babaca, um idiota, não tem nada a ver, isso é o simbolismo, né? Aquela questão de inverter as coisas está muito presente na maçonaria e entre outras sociedades secretas. Agora, se você acha que essa questão da linguagem dos símbolos, que isso é só teoria da conspiração, eu vou indicar aqui para vocês 2 livros. O primeiro se chama, que foi escrito pelo Manly P. Hall, se chama Os Iniciados do Fogo, The Initiates of the Flame. Este livro foi escrito em 1922 pelo Manly P. Hall, que era um maçom de grau 33. Ele já fez várias obras, algumas das obras dele eu já indiquei aqui. Só que tem que ter cuidado para ler os livros dele, porque o cara era maçom, né, justamente. E se a gente for olhar aqui alguns capítulos do livro dele, nós vamos ver que ele faz várias referências a vários símbolos, como a pirâmide, a esfinge, a chave e a cruz. Então, tem muito. Os simbolismos, eles carregam vários significados, não apenas um, e esses significados geralmente eles são usados como fonte de comunicação. Por quê? Porque as pessoas que controlam o 0,01% que controla o mundo, eles não se comunicam como nós simples mortais, né? Eles se comunicam muitas vezes através dos símbolos. Essas pessoas, entre elas entendem as mensagens que são passadas e o que elas significam. Tanto que o 11 de setembro foi uma grande mensagem a respeito da preparação para a inversão do campo magnético. Só que isso entra numa área muito especulativa que eu não vou trazer aqui para o YouTube por vários motivos. Outro livro que eu quero recomendar aqui se chama Dark Majesty, então Majestade Escura, escrito pelo Tex Mars, e ele analisa também a questão do simbolismo ligado com o Skull and Bones. O Skull and Bones foi a sociedade secreta cujo o George W. Bush participou, o pai dele, o George H. Bush, que também foi presidente dos Estados Unidos, participou, e o avô dele, né, o Prescott Bush, que não chegou a ser presidente, mas quase, também participaram. E aqui ele analisa especificamente a questão da frase dita pelo pai do George W. Bush sobre os 1000 pontos de luz. Essa frase foi dita nos anos 90 e foi associada com a questão da nova ordem mundial. Depois o Trump repetiu essa frase. Então isso carrega um poder simbólico e também um poder metafísico, porque nós sabemos que as palavras têm poder, elas carregam energia. E daí a gente tem em 2012 o filminho do iPad Gold 2. Quem direcionou, escreveu e produziu este filme foi o Louis Lefebvre, não sei se o nome dele tá correto, desculpa gente, não sei pronunciar. Agora, esse cara aí, ele já fez, inclusive já direcionou outros filmes como O Senhor dos Anéis, repleto de simbolismo oculto, Beowulf também repleto não é só a questão pela lenda, por ser uma lenda norueguesa, nórdica, não, é a questão também do que o filme, de como o filme foi feito e quais símbolos eles colocaram ali que muitas vezes passam despercebidos pelo olho nu. Então, neste filminho de 7 minutos e pouco, nós vemos, claro, se você assistiu o filme no YouTube, você vai ver uma série de coisas suspeitas, como eles começam mostrando o George Bush, daí o Bush fazendo, já no ambiente escolar que ele está, tem muitas referências ali para o anticristo, para várias coisas. Aí depois mostra o Obama, porque nós sabemos que o Obama foi uma continuação do governo corrupto do Bush, e daí ele mostra as torres gêmeas, foi um ponto de marcação para os próximos 20 anos, né, 20 anos que é agora, 2021, assim também como eles mostram a vinda do anticristo, eles mostram muitas coisas suspeitas, eles fazem referências à inversão do campo magnético, a uma terceira G mundial. Quem tiver interesse em ver a minha análise bem crítica disso tudo, eu vou comentar lá dentro do Patreon neste mês aqui de janeiro. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a questão dos símbolos e o poder não só como um meio de comunicação para esse pessoal aí, mas também para a questão da propaganda. Então eu quero trazer atenção aqui a 3 journals acadêmicos. 2 deles analisam o filme Jogos Vorazes. Esse filme Jogos Vorazes, vocês viram que eu já mencionei muito por aqui, tem um motivo. Inclusive, até mesmo pessoas, olha só, do Journal da Criatividade e da Saúde Mental e do Journal do Jung, que é um jornal da psique, da psicologia. Já teve pessoas analisando as interpretações subliminares dos Jogos Vorazes, para você ver que não é só entretenimento. Como em um dos journals, nós temos aqui 4 autores que argumentam que as séries de filmes Jogos Vorazes não são só para entretenimento, mas são para
um treinamento adolescente de violência, como isso afeta a mente do adolescente e o subconsciente para transformar a cabeça deles em uma certa direção. E este é o mesmo propósito de filminhos como o desse iPad Gold 2 ali, que quando as pessoas assistem, tem esse mesmo propósito de ativar alguma programação no subconsciente. Isso tudo foi estudado há muito tempo. No outro journal, a gente vê os 3 autores usando a psicologia do Carl Jung, que eu já comentei aqui, que ele fala sobre essa ligação entre o consciente e o subconsciente. Em breve eu espero comentar mais sobre a propaganda, por esse ser o meu tópico de especialidade academicamente falando. Não é bom a gente ficar assistindo essas coisas se não for para assistir com um olhar crítico. Então não é bom você deixar que os seus filhos assistam qualquer tipo de desenho, e até mesmo que você assista qualquer tipo de filme. Você tem que assistir com um olhar crítico para que isso não afete o seu subconsciente de maneira negativa. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho na hora de vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o vídeo o máximo possível. Visitem o Patreon também, que vocês vão gostar. E tenham todos um ótimo dia.